Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação do livro, e hoje vamos falar do livro de Nicolás Ferreira, O Cristão e a Política, Como Vencer a Guerra Cultural. O Cristão e a Política, Como Vencer a Guerra Cultural. E, meus amigos, desde já devo de dizer parabéns para este autor, este deputado político, não é? Nicolás Ferreira, por ter feito este trabalho. Parabenizo este autor e devo de dizer que, de facto, temos aqui o futuro do Brasil. Sem dúvida nenhuma, Nicolás Ferreira é o futuro do Brasil. Jovem, com essa idade, já com um esclarecimento e uma intelectualidade bastante aprovada e apurada. Nicolás Ferreira de Oliveira, que nasceu em Belo Horizonte, cristão convicto, conservador, formado em Direito pela Universidade Católica, a PUC, e deputado eleito, o deputado mais votado do Brasil, e tem sido, de facto, uma voz muito ativa, digamos assim, um soldado mesmo de combate contra esta esquerda petista, comunista, que tomou conta das instituições do Brasil e que não quer largar estas instituições por nada. Com tudo aquilo que nós temos visto no Brasil, a perseguição ao Bolsonaro, tudo isso que nós temos visto e todas aquelas pessoas que ainda hoje sofrem as consequências, que estão ainda detidas, não é? E devo de dizer que este trabalho é um autêntico manual, uma arma contra esta esquerda petista que invadiu as universidades, o meio político, os tribunais, a comunicação social lá do Brasil, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco do Brasil e vamos também falar sobre o meio cristão evangélico, porque Nicolás Ferreira é cristão evangélico, e vamos ver a importância deste trabalho que eu mais uma vez mostro. Portanto, este trabalho, O Cristão e a Política, mais uma vez, parabenizo o autor, mas antes quero dar aqui uma pequena palavra a um homem que já nos deixou e que foi uma grande influência na vida de Nicolás Ferreira. Estou a falar do professor Olavo de Carvalho. E o professor Olavo de Carvalho, de facto, foi o homem que abriu as portas no Brasil. Foi o homem que deixou para a posteridade uma intelectualidade em formação. Ele próprio dizia: a minha obra vai começar daqui 30 a 40 anos, quando eu tiver morrido, porque Olavo já nos deixou. E, de facto, Olavo foi, para mim, um homem sem igual no Brasil. Talvez um dos maiores intelectuais que o Brasil teve. Um homem que abriu as portas para muitas obras de literatura, obras também dentro da ciência política, dentro do estudo da política contra a esquerda, estudando também a própria nova ordem mundial. Tudo isso, Olavo abriu as portas para que tudo isso chegasse ao Brasil e para formar uma nova intelectualidade. Quem se lembra das palavras do Olavo? Quando o Olavo falava, não é? Ele dizia: está certo, está certo, está certo. Ele era único na sua maneira de falar. Lembra-me de cada frase tinha uma citação de um autor de um livro, com aquele sotaque que ele tinha, meio americano, meio brasileiro, o único com um grau cultural, citava livros e autores, falava de uma forma, em termos intelectuais, com pensamentos profundos, falava de uma forma única, em termos filosóficos, em termos de ciência política, em termos... Olavo era de facto único. Não encontro ninguém igual ao professor Olavo. Nem no Brasil, nem em Portugal. Só encontro em França, porque em França é outro campeonato, não é? Em França tem muita gente, tem grandes pensadores, mas no Brasil e em Portugal não encontro ninguém daquela forma consiga citar tantas obras, tantos autores, conseguindo um esclarecimento de pensamento,
os conceitos, as correntes, os pensamentos, tudo. Olavo era único, conseguia descrever os fenómenos, ele fazia uma descrição da experiência real das coisas, como ele tanto defendia. O ponto de partida da filosofia tem que ser a experiência real, e tem que ser a experiência real descrita de forma correta, de forma verdadeira. Ele era um defensor da verdade, ele era um defensor da justiça, um homem, e eu peço desculpa por estar a perder algum tempo, mas tinha que fazer isso, e foi uma grande influência na vida de Nicolás Ferreira. Ele próprio diz, uma grande influência, e o meio conservador brasileiro deve muito ao professor Olavo. Apenas a título de introdução, quis fazer esta pequena homenagem ao professor, e aqui no canal também irei, daqui para a frente, também fazer mais apresentações de trabalhos do professor Olavo. Eu até quero ver se conseguir agora, quando eu voltar do Brasil, se eu conseguir reunir as obras do professor, irei fazer aqui, portanto, uma homenagem, uma biografia e uma bibliografia do professor Olavo. Dito isto, vamos então ao trabalho de Nicolás Ferreira, O Cristão e a Política. Como vencer a guerra cultural? Meus amigos, e que guerra cultural? Instrumentalização do ensino académico, ativismo nas universidades, ataque à família tradicional, pilar da sociedade, desconstrução da cultura judaico-cristã e da própria religião, o aborto, a ideologia de género, o feminismo radical, a ocupação dos espaços, a instrumentalização do meio judicial, o STF e a própria TSE. Tudo isso, meus amigos, está a acontecer no Brasil, também está a acontecer em Portugal, de certa forma, mas hoje vamos aqui, digamos assim, estudar o Brasil, e tudo isso está a acontecer, esta guerra cultural, e é exatamente isso que Nicolás Ferreira denuncia aqui no seu trabalho. E, meus amigos, como é que nós vencemos esta guerra cultural? Aqui, segundo as palavras de Nicolás Ferreira. Eu quero apenas dizer isso. De um lado, temos aqueles que defendem a verdade e que defendem o que é real. Aquilo que nós vemos, aquilo que é real. Do outro lado, temos aqueles que defendem as ideologias. Aqueles que defendem a ideologia abstrata e que defendem um mundo ideal, igualitário, que eles acham que podem trazer aqui na Terra, sem se darem conta do erro em que estão a incorrer, não é? O próprio erro de tentar trazer o paraíso na Terra e, ao invés, trazerem um inferno. Porque é isso que está a acontecer com essa esquerda e extrema-esquerda. De um lado temos os conservadores, que defendem a realidade das coisas, o mundo, a família, as crianças, aquilo que deve ser nas escolas, que as escolas devem ensinar, não devem educar, devem ensinar a ler, contar e escrever, evoluindo depois cada vez mais para um ensino superior. E não trazer ideologias tentando educar as crianças. A educação é com a família, o ensino é com a escola. Tudo isso é esta guerra entre o real e o abstrato, entre o ideológico e o real. E é isso que nós temos presenciado, esta batalha cultural. E para esta esquerda ideológica, tudo é uma construção. Para eles, tudo é uma construção social. Uma construção que determina quais vão ser os discursos. Esta construção são os discursos que eles têm, e quem não tiver a mesma visão, a mesma grelha, digamos assim, são aqueles que querem, como muito bem dizia Michel Foucault, não é? São aqueles que por detrás do discurso têm um objetivo de poder, não é? Porque é isso que eles dizem. Toda essa esquerda ideológica que não faz mais do que tentar construir a realidade no ideal que eles defendem. E muitas vezes este ideal apenas se destina a manter o poder a todo o custo, que é isso que está a acontecer no Brasil neste momento com o PT e com a esquerda brasileira,
manter o poder a todo custo e por isso neutralizamos completamente todos aqueles que se opõem. Foi o caso do Bolsonaro e todos aqueles de verde e amarelo que saíram às ruas e que muitos deles hoje ainda estão presos. Uma palavra de ânimo, de esperança para eles e para o próprio Bolsonaro, porque esta guerra vai ser vencida. Nós, conservadores, vamos vencer essa guerra, porque nós defendemos a verdade, nós defendemos a realidade, nós defendemos aquilo que é concreto, um pouco de filosofia, defendemos a experiência real das coisas, como muito bem dizia o professor Olavo, e nós iremos vencer esta batalha cultural. Parabéns para este livro. Prefácio do livro, o grande Silas Malafaia, talvez a voz mais ativa, mais alta que se ouve no Brasil contra tudo isto. Um pastor evangélico que não tem medo de dar a cara. Muitos o criticam e eu aqui quero dizer a todos aqueles pastores que andam fechados dentro das suas igrejas e que acham que não, isto não é comigo, quero estar aqui. Não, estão completamente errados. O que é que o apóstolo Paulo fez? O que é que os discípulos fizeram? Eles foram à luta. Muitos deles acabaram praticamente, morreram quase todos, não é? Mas eles foram todos à luta. O Pedro foi morto. O apóstolo Paulo, há uma tradição que diz que também foi morto. Apenas o apóstolo João ficou na ilha de Patmos e pensa-se que depois das revelações também não se sabe mais nada. Mas sabemos que eles foram todos lutadores e foram todos perseguidos. Porque quem fala a verdade, o próprio Senhor Jesus, que se deu por nós na cruz, e foram todos perseguidos, todos, até o próprio Senhor, como eu disse, foram todos. E hoje muitos pastores, líderes, acham que, não, eu quero estar na minha igreja, fazendo o meu papel com a minha congregação, e está tudo bem assim, e está tudo maravilhoso, independentemente de quem governa, quem não governa, isso não é comigo, não é com crente. Quero aqui dizer, aquele cristão crente que pensa que política não é nada com ele, está enganado, porque a política irá apanhá-lo. Se ele não quer nada com a política, a própria política irá apanhá-lo, como está acontecendo no Brasil. E se o Brasil continuar cada vez mais a endurecer o coração, se aqueles líderes continuarem a imagem do faraó, a endurecer cada vez mais o coração, não me admire que algumas igrejas e alguns pastores sejam presos. E até os cristãos possam vir a ser perseguidos, como na China, como na Coreia do Norte, como em muitos países, meus amigos. E é por isso que a política tem muito a ver com o cristão. E é este alerta que Nicolás Ferreira nos deixa aqui. Prefácio de Silas Malafaia. Vamos agora à análise do livro. Na página 7. Porquê, nos diz o pastor, porquê que querem afastar o povo de Deus do processo político? Porque interessa, ponto de interrogação. Resposta. Porque o Estado é laico, então temos que afastar. Não. O Estado é laico, mas não é laicista, como diz muito bem o pastor Silas. Contrário a qualquer manifestação religiosa, que é isso que é ser laicista. Página 8. E a política também não é laica. É a manifestação dos anseios do povo. Como vocês sabem, a palavra política quer dizer a polis, não é? A arte da governação da polis. É a verdadeira definição etimológica da palavra política, que vem do polis, não é? E essa arte de governação diz respeito também à crença dos cidadãos. Os cidadãos de uma polis têm as suas crenças e nós temos que entender isso. Não se pode dissociar crenças e valores das discussões sociais e políticas. Michel Sandel, aqui muito bem, Michel Sandel, na página 8, exemplo que o pastor Silas Malafaia nos dá e eu também penso o mesmo. Portanto, meus amigos, esta história de dizerem, aqui em Portugal diz-se muito aquele ditado, religião e política não se discute, futebol, religião e política não se discute, é uma estupidez que eu já uma vez ouvi em toda a minha vida. Futebol, quem quiser discutir, discute, eu não vou perder este tempo. Religião,
vamos discutir a religião e vamos dizer que o cristianismo é o único caminho para a salvação. Quanto à política, sim, a política tem que se discutir e que maneira? Porque é a arte e a governação de uma polis, de uma cidade. E a cidade, ela tem que tentar ser governada o melhor possível. E a esquerda destrói tudo à sua volta. E por isso, mais do que nunca, temos que falar de política. E é mesmo isso. O ataque começa a vir daqueles que estão dentro da igreja. Pois está claro. E eu vou reforçar o que o pastor está a dizer. Muitos crentes, por falta de conhecimento, pensam que política é defender interesses. Página 8. Muitos cristãos não sabem o que é o comunismo. Quando vejo um cristão dizer que vota no Partido Socialista ou num partido qualquer, aqui em Portugal, ou num Partido Comunista, ou num partido qualquer, e lá no Brasil votarem no PT, evangélicos votarem no PT, mas onde é que já se viu? Mas como é que é possível uma coisa dessas? É a mesma coisa que votarem no inferno. É a mesma coisa que o crente diz que é crente, quer ir para o céu, mas depois vai para a boate, não é? Não sei como é que se diz lá no Brasil, a boate ou a discoteca, beber e dançar. E tem alguma coisa a ver com um crente? O comunismo, o socialismo? Mas porquê que isto acontece? E muito bem aqui Nicolás Ferreira nos diz: falta de conhecimento. O meu povo parece de conhecimento. É o que está escrito na palavra. Muitos cristãos não sabem o que é o comunismo, página 9. Não sabem que esta ideologia matou mais de 100 milhões. Isto é o número oficial, porque foi muito mais. 100 milhões de pessoas. Eu tenho no canal o resumo do livro de Stéphane Courtois, O Livro Negro do Comunismo. Meus amigos, basta este livro para nós vermos que tipo de ideologia é esta. Página 9. Não vos conformais com este mundo. O próprio apóstolo Paulo, não vos conformais com este mundo. O ser humano é um ser social, nos diz o pastor. Temos de ser, nós cristãos, agentes de conversão de mentalidades. Esta é a ideia central deste trabalho. Eu até vou aqui escrever, meus amigos. ICT. Esta é a ideia central. A ideia central é isto. Os cristãos têm de ser agentes de conversão de mentalidades. É a única forma de vencer esta guerra cultural. Então, Nicolás, por ser cristão, entendeu o jogo e decidiu-se posicionar. Decidiu posicionar-se e fez muito bem. Posicionou-se. Muitos não fazem, muitos não querem fazer. Querem ficar na sua zona de conforto. Quantos querem fazer isso? Nicolás decidiu fazer. Somos chamados para influenciar e lutar contra esta guerra cultural. Tudo isso está aqui escrito, portanto, no trabalho. Vamos agora à introdução. Parabéns por este prefácio do pastor Silas. E vamos agora à introdução. Palestra, porque é assim que começaram essas aulas. Palestras, e este livro, que começou de palestras, tornou-se um livro. Página 11. Primeiramente, elaborada para ser dada dentro da igreja, é aquilo que o Nicolás nos diz, na página 11, e depois, então, para ser um livro. E o próprio Nicolás diz que viajou bastante no Brasil, pelo Brasil inteiro, tentando dar esta palestra, não é? Se a sua ânsia de agir é maior que a sua ânsia de compreender, sua ação sempre será incompreensível. Olavo de Carvalho, mais uma vez o professor Olavo. Uma citação muito interessante que eu decidi aqui trazer para o canal. Se a sua ânsia de agir é maior que a sua ânsia de compreender, sua ação será sempre incompreendida e incompreensível. Por isso é que primeiro temos que compreender. Compreender a realidade e depois descrevê-la. Isso é muito importante. Página 15. E porquê que Nicolás fez isso? Posicionou-se. Porquê? Porque ele estava inconformado, como ele nos diz no livro. Página 15. Um chamado nasce quando algo nos deixa inconformado. Nós estamos inconformados com a situação, então temos um chamado e temos que posicionar-nos e dar o passo à frente. É exatamente isso que o Nicolás Ferreira fez.
Portanto, a verdade é relativa. Este é o slogan da esquerda. A verdade é relativa, porque com isto eles conseguem anular tudo. Este é o chavão da esquerda, da extrema-esquerda e deste mundo. A verdade é relativa. Interessa que a verdade seja relativa. Página 18. Antes, pelo contrário, na Bíblia claramente vemos João 14,6. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é que o diabo faz? Inverte completamente. Isto faz o sinal de uma cruz, o caminho, a verdade e a vida. E sabem o que é que o diabo faz? Inverte tudo. Ele diz, eu sou a queda, não é caminho nenhum, é a queda. Eu sou a mentira, não é verdade nenhuma. E eu sou a morte. Então do lado temos a cruz de Cristo. Sou o caminho, a verdade e a vida. E agora invertemos a cruz e temos a queda, a mentira e a morte. É a cruz invertida. É exatamente isso que o diabo faz. E o diabo tem o seu exército. Desculpem eu estar a levar as coisas para o plano espiritual, mas é assim. E este exército, muito bem representado por esta gente de desconstrução, porque o que eles sabem fazer é desconstruir tudo. Eles são os construtores sociais, como eles dizem. Esta construção social existe para desconstruir tudo. Porquê? Por causa disso. Dito isto, então, a política é a ação que tem o poder de influenciar pessoas, mudar mentalidades, influenciar pessoas. Estudos demonstram que 70% dos jovens cristãos que entram nas universidades abandonam a sua fé. Eu vou repetir. Estudos demonstram que 70% dos jovens cristãos que entram nas universidades abandonam a sua fé. Página 20. Porquê? Porquê que abandonam a sua fé? Porque passam por um processo dentro das universidades. Então é mais do que nunca importantíssimo compreender os conceitos para abordar esta guerra cultural. Por isso é que há um choque. Por isso é que nas igrejas há um choque em relação às igrejas e o mundo. Por isso é que as crianças, os jovens que estão na escola dominical, dentro das igrejas, estão a receber uma informação. Depois, quando vão para a escola e quando vão para a universidade, recebem outra informação. Depois há um choque. E depois quem é que vence? Onde é que eles passam mais tempo? É na escola dominical dentro da igreja? Ou é nas escolas e nas universidades? Nós temos que refletir muito bem nisto. Então, só os tolos acreditam que política e religião não se discute, aquilo que eu disse. Por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Charles Spurgeon, uma citação de Charles Spurgeon, um grande pregador Charles Spurgeon. Agora, vamos ao primeiro ponto, depois da introdução. Karl Marx e o marxismo. Bom, meus amigos, o que dizer? O que está aqui escrito? Muito bem. Lutar contra as astúcias e ciladas do maligno. Para Efésios 6, 11 e 12. E como eu disse, os mortos continuam a influenciar os vivos. Isso é muito importante nós pensarmos isso. Karl Marx, que já morreu há muito tempo, continua a influenciar muitos com as suas ideias. Então, no capítulo 2 do Manifesto Comunista, podemos ver que está escrito a abolição da família. Logo aí isto é o suficiente para o cristão ser anticomunista, meus amigos. Página 25. Primeiro erro. A família não foi criada pela burguesia. Isto é uma mentira, uma falácia que dizem nas secundárias, em História, não é? Na disciplina de História e nas universidades, nos cursos mais avançados, não é? Portanto, a família não foi criada pela burguesia, mas sim, ela é uma instituição que foi criada por Deus e é uma instituição natural, que acontece de forma natural. Página 25. O marxismo, acabar com a iniciativa privada. Página 25. Esta é a essência do socialismo, acabar com a iniciativa privada. E família é uma instituição privada, não é? É do foro privado. Página 25. Primeiro erro, já vimos. Segundo erro, o homem é um ser perfeito. Que é isso que eles pensam.
porque isto vem, agora vou pôr aí um bocadinho mais, porque ele não desenvolveu tanto, mas eu vou desenvolver um bocadinho mais, vem das ideias de Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem. O homem nasce bom, a sociedade corrompe o homem. Isto é a maior falácia. Isto é a maior mentira. O homem é um pecador, tem uma queda espiritual, desde a sua própria queda no jardim. Todos nós sabemos isso. Nós nascemos e temos tendência para o mal. Mal nascemos, temos a tendência para o mal. Mas a esquerda dá a volta muito bem e diz que o homem é um ser perfeito. Trazer o paraíso da terra, é o que eles dizem. Que tipo de paraíso é que eles dizem? Que é um paraíso que todos têm que ser iguais. Ninguém pode ser igual. Nem todos têm as mesmas capacidades. Como é que podemos ser igual? Na realidade, o que é que eles trazem na Terra? Eles trazem um inferno. É isso que eles têm trazido. É isso que a União Soviética trouxe. É isso que a China traz e trouxe ao longo de todo o tempo, desde o Mao Tse-tung. É isso que a Coreia do Norte traz. É isso que Cuba traz. É isso que a Venezuela traz. É isso que os países comunistas, alguns da África e outros por aí, que agora não me lembro, Bolívia e companhia, é isso que esses países trazem. Eles só trazem um inferno na Terra. Por isso é que eles perseguem os cristãos e matam os cristãos. Página 26. Terceiro erro. Comunismo e cristianismo. É a mesma coisa. Bom, este é o maior erro. Eu cheguei a ouvir pessoas comunistas ferranhos a dizer que Jesus Cristo era comunista. Se há algum maior opositor do comunismo foi o próprio Cristo, meus amigos. E como dizer, é exatamente a mesma coisa de dizer que um quadrado é redondo. Aquele quadrado é redondo. É a mesma coisa. A falácia, a astúcia da esquerda ao querer deturpar as coisas completamente. O maior defensor da família foi Cristo. As próprias parábolas de Cristo a defender o Senhor e o pagamento do Senhor, que paga igual aquele que chega no fim como aquele que chega no princípio. Toda a moral, ética e moral do próprio Cristo nos Evangelhos aponta para desigualdades e que aquele que quer chegar a Deus tem que fazer por isso. O merecimento, meus amigos, o merecimento no sentido da fé, não é ter a fé, e também as diferenças entre os seres. A esquerda bota abaixo completamente tudo isto, destrói completamente tudo isso e tenta fazer crer que estes slogans, não é? A igualdade, a fraternidade, tudo isso é da esquerda, maravilhoso, enquanto que é tudo falácia. Por isso é que os maiores ditadores são de esquerda. Por isso é que está a acontecer aquilo que está a acontecer hoje no Brasil. Um atentado completo aos direitos humanos. Fora os outros países, que eu nem vou falar. Não é na Venezuela, na China, nem vou falar. Apenas homens singularmente bons podem se ofender tão profundamente com o mal. Eric Voegelin, um grande autor, o próprio professor citava muitas vezes este autor, o professor Olavo. Ponto 3, Escola de Frankfurt. Vamos agora analisar, portanto já vimos a introdução, vimos, portanto, o marxismo, agora vamos à Escola de Frankfurt na página 32. Eu já fiz aqui o resumo no canal de um trabalho sobre a própria Escola de Frankfurt e a Nova Esquerda, penso que é o Iturim, agora não me lembro muito bem do nome, é um nome assim um bocado esquisito, e falei já muito sobre a Escola de Frankfurt, mas vamos tentar ver aqui o que é que Nicolás Ferreira nos tem a dizer. Portanto, o Instituto de Pesquisa Social, criado em 1923, com os seguintes autores: Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Felix Weil, Herbert Marcuse, Habermas, Ernest Locke e Polk, bem como Erich Fromm, Walter Benjamin, são mais ou menos os principais da escola. Quais foram as influências desta escola? Immanuel Kant, Hegel, Max Weber, Sigmund Freud. Portanto, o que é que podemos dizer? Há uma transposição da guerra das classes para a guerra cultural. E essa guerra cultural é a guerra das raças, é a guerra das minorias, é a guerra dos sexos, é a guerra das identidades. Tudo vale para hoje. É as periferias que passaram a vir para o centro, a ocupar o centro.
muito bem dito por Michel Onfray, o filósofo Michel Onfray. Então, com esta escola de Frankfurt, temos então a teoria crítica, desconstrução de tudo o que é positivo, tudo o que é bom, todos os valores bons. Ver o vídeo sobre o Foro de São Paulo e sobre a dialética negativa do professor Olavo. Quem quiser ir ao YouTube pode ir. O professor Olavo de Carvalho explica muito bem o que é a dialética negativa. Não vou perder agora aqui o meu tempo a falar sobre isso. Portanto, em 1937, seguindo agora aqui a obra, em 1937 houve uma transferência do Instituto para Nova Iorque, página 36-37. E aqui, referência ao livro de Herbert Marcuse, o famoso livro Eros e Civilização, que equivale, portanto, que vale a pena ver este livro e que equivale o capitalismo e o casamento tudo no mesmo saco, como se fosse tudo um mal absoluto a combater. Temos depois que analisar muito bem também a cultura pop, aquilo que denomina a cultura pop, principalmente muito bem representado quando foi o Festival de Woodstock, por exemplo, nos anos 60, a influência da escola de Frankfurt nesses eventos, nos hippies, nos libertários, não é? Naqueles que queriam se libertar, a emancipação do homem de todos os valores e princípios, não é? Página 40. A destruição da cultura judaico-cristã. Não temos que perceber, e mais uma vez eu já disse isso várias vezes, mas mais uma vez eu vou falar, a nova esquerda não se opõe ao capitalismo, ao neoliberalismo, porque eles são financiados por esses grupos financeiros. Eles opõem-se à cultura judaico-cristã. O principal inimigo é a cultura judaico-cristã neste momento. Esta guerra cultural é contra a cultura judaico-cristã. Por isso é que eles odeiam o Israel, o judaísmo e o cristianismo. É o alvo que eles querem destruir. Agora, realidade vs ideologia. Porque é isso que temos, é este embate. Esta nova esquerda ideológica defende a ideologia contra a realidade das coisas. Nós defendemos valores. Nós, os que defendemos a realidade, os conservadores, defendemos valores que têm implicações na realidade física do mundo. Eles, a esquerda, a nova esquerda, defendem ideologias e querem construir a realidade numa construção ideológica abstrata que eles têm na cabeça. Agora, o real deve primar sobre o ideal. O mundo natural vs o mundo construtivista. E onde reparar que esta gente toda da nova esquerda são todos construtivistas. O construtivismo é aquele que idealiza uma sociedade em que tudo é uma construção social. Eles acham que tudo é uma construção social. Então eles querem desconstruir aquilo que eles combatem, não é? Como eles dizem, não é? E querem construir este mundo utópico, ideal, igualitário, multicultural, imigracionista, das ideologias de género e tudo isto, não é? Um mundo wokeista, é isso que eles querem construir. Portanto, não há nada mais... Agora algumas citações abrem os capítulos e eu vou aproveitar e vou também citar estas palavras. Portanto, não há nada mais difícil do que fazer alguém tomar consciência da sua inconsciência progressiva. Olavo de Carvalho, do professor Olavo. E agora passamos ao outro capítulo. António Gramsci, página 49. Portanto, já vimos Marx, vimos Escola de Frankfurt e agora vamos a António Gramsci. Meus amigos, está muito bem feito este livro. Porque é pequeno, lê-se bem. E nós precisávamos de alguém em Portugal que fizesse uma coisa dessas. Digo-vos já. Por exemplo, eu vou-vos mostrar agora o capítulo onde nós estamos. Por exemplo, aqui, António Gramsci. Portanto, podem ver aqui António Gramsci. E aqui uma citação que abre cada capítulo. E aqui, a partir daqui, temos a descrição completa do que é a escola, do que é António Gramsci neste exemplo, não é? Portanto, isto é trabalho que está aqui. E isto deve haver mais trabalhos desses. Um trabalho simples, bem escrito, que não é daqueles calhamaços enormes, porque as pessoas fogem a 7 pés dos calhamaços. E isto é uma coisa que todos podem ler, todos conseguem ler e todos tomam consciência do que é esta guerra cultural.
Então, António Gramsci, a teoria da hegemonia cultural. Tenho um vídeo, portanto eu não me vou ater muito aqui a António Gramsci, porque eu tenho um vídeo lá atrás sobre isso. Portanto, página 50, a agressão psicológica no controle das massas, a arte de infiltração, a subversão das instituições. O objetivo do gramscismo é levar as massas a serem socialistas sem darem por isso. Sabemos bem, não é? É uma transformação cultural progressiva sem ninguém dar por isso. Portanto, o Brasil tem muitos alunos, mas poucos estudantes. Mais uma citação. Passamos agora a outro capítulo. Paulo Freire, também muita atenção a este Paulo Freire. Aqui temos uma citação. O Brasil tem muitos alunos, mas poucos estudantes, de Pierre Piazzi. Portanto, uma citação muito importante e muito interessante. E vamos ver a influência do Paulo Freire. O Paulo Freire, portanto, que é considerado no Brasil o patrono da educação do Brasil. Foi ele que inverteu aquilo tudo. E vamos ver quais são as ideias desse Paulo Freire, para quem não conhece, não é? Aqui página 55. O seu livro, Pedagogia do Oprimido. Só o livro, só o título do livro, a gente vê logo o que é que está ali. Aqui se eu falar de Portugal, é bloco de esquerda. É mesmo bloco de esquerda. A Pedagogia dos Oprimidos. Portanto, levou o gramscismo para dentro das escolas. Página 55. Paulo Freire é considerado o educador do Brasil com o seu método, a pedagogia crítica, que é um método que ajuda o aluno a desenvolver uma consciência de emancipação contra as tendências autoritárias. Porque a conversa deles é esta: os oprimidos, opressores. Todos aqueles que têm princípios e valores são os opressores, vos querem oprimir e vocês têm que se emancipar, têm que se libertar de tudo isso. Então, vais ali fumar umas, vais beber uns copos, vais ali, não trabalhas, andas, levantas-te às 6 da tarde e assim tu consegues emancipar destes tipos da direita conservadora que só querem te oprimir. Pois, porque para eles é uma... Pois, também, o trabalho oprime, não é? Os deveres oprime, não é? Ter regras oprime, não é? Respeitar o próximo oprime, ter convicções oprime, ser uma pessoa honesta, trabalhadora, humilde, respeitando o próximo, tudo isto oprime, porque eles não querem ser assim, eles querem ser completamente virados ao contrário, não é? Então, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ayn Rand, outra citação. E vamos agora à primeira arma de influência política, o ativismo LGBTista. Eu chamo isso LGBTista. Aqui não chama LGBT, mas eu chamo LGBTista. Página 61. Primeira arma de influência política. Portanto, e aqui é preciso diferenciar as pessoas que têm tendências, por exemplo, pessoas que querem, pessoas que querem estar com pessoas do mesmo sexo, não é? Que têm essa preferência sexual. Temos todo o respeito, não temos nada, antes pelo contrário, essas pessoas, eu costumo dizer, cada um faz aquilo que quer. Mas é preciso diferenciar entre essas pessoas que não têm culpa nenhuma, e eu conheço muitas delas que são anti-esquerda, vejam bem, opõem-se completamente a este wokeismo. Temos que diferenciar essas pessoas que são pessoas excelentes. Eu tenho amigos que são lá no meu trabalho e são pessoas excelentes. Aliás, até votam. Eu até vou dizer aqui que essas pessoas votam no Chega e tudo. É preciso diferenciar essas pessoas do ativismo. O que é perigoso é o ativismo LGBTista, que muitos deles lá estão apenas por ativismo, a imposição, querem impor. Eles têm uma ideia da sociedade e querem impor essa ideia aos outros. Portanto, o que é o ativismo? Esse ativismo é um ativismo bem diferente. Querem imposição e converter o mundo à sua visão sectária. Estão a perceber? Então, aqui temos várias referências a projetos de lei. Eu vou falar apenas em alguns. Portanto, o exemplo do projeto de lei do Senado, número 134 de 2018, estamos a falar do Brasil, não é? Que visa extinguir as divergências da família tradicional, as designações da família tradicional. Portanto, vou repetir o exemplo do projeto de lei do Senado, número 134 de 2018, que visa
extinguir as designações da família tradicional como pai e mãe por filiação, por exemplo. É proibida. Qualquer dia vai ser proibida essas palavras. Aqui em Portugal também. Qualquer dia, nem a palavra casado, nós vamos poder dizer eu sou casado. Não vão querer. Palavra pai e mãe vai ser proibido. Palavra filho, palavra rapariga e rapaz vai ser proibido. Porquê? Porque eles querem desintegrar, por meio da linguagem, os conceitos principais da base da sociedade. Então, o exemplo do ativismo da ação política por exemplo, de Amanda Palha, um vídeo que viralizou na internet, ficou bem conhecido, e a sua afirmação de que sim, nós queremos destruir a família, no fim, se vocês dizem que nós fazemos, sim, é verdade, o nosso objetivo é destruir a família tradicional. Página 66. O exemplo do projeto de lei número 122 de 2006 sobre a afetividade e sua expressão que não pode ser impedida. E depois isto foi arquivado, não é? Mas estes são os exemplos que Nicolás Freire nos dá. Referência à teologia inclusiva, que tenta desconstruir os valores cristãos da Bíblia. Meus amigos, teologia inclusiva nem sequer devia ter a palavra teologia. Porque isto de bíblico não tem nada. E de teologia também não tem nada. Aqui na página 69. Referência a John Willis, que é o deputado federal, não sei se é assim que se diz no Brasil, que é o deputado federal que milita contra a família tradicional e que admitiu, segundo aqui as palavras de Nicolás Freire, admitiu que lia António Gramsci. Pois não admira nada, não é? Página 69. E aqui, o Gauss Marx, que tem esta citação. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Ponto de interrogação. Que é exatamente isso, a ideologia do género. A ideologia do género é que tu não podes acreditar nos teus olhos, tens de acreditar naquilo que eu digo. Portanto, se eu quiser dizer que sou um cão, tu tens que acreditar que eu sou um cão. Porque a minha vontade deve primar sobre a tua percepção das coisas. Isto é loucura, meus amigos. Isto é maluquice, pá. Esta gente da ideologia do género é tudo mal. Isto tem que ser tudo corrido das escolas. Todo esse currículo tem que sair das escolas, pá. Isto tem que ser tudo corrido das escolas, meus amigos. A escola é para as pessoas terem ensino da matéria. Não é para porem lá ideologias, não é para transformar as crianças. Vamos então. Segunda arma de influência política, ideologia de género. O termo género é uma estupidez, meus amigos. Género é um conceito gramático. Não se pode implementar um conceito gramatical na realidade, que era exatamente isso que o professor Olavo falava. O professor Olavo de Carvalho dizia isso. Então nós agora, na realidade, estamos a utilizar um conceito abstrato gramatical numa realidade. Isso é completamente loucura. A realidade é o sexo e a biologia. É isso que é a realidade. Portanto, o termo género é uma estupidez quando se quer substituir o termo sexo, que é uma descrição biológica, por um conceito gramatical abstrato. E o professor Olavo de Carvalho é que explica isso. Portanto, um homem de 46 anos que se identificava com um bebê de poucos meses. Pois temos esses resultados. Antigamente, tudo isso iam todos parar ao manicômio. Pessoas dessas, antigamente, chegava lá a polícia, chegava lá, pegava este manicômio. Hoje não. Hoje, os sentimentos dele, ele pensa que é um bebê, então deixa estar. Um homem que se quis identificar como um dragão, fazendo várias cirurgias e ainda incentivado a fazer isso. Outro homem se identificava como uma criança de 6 anos. Página 77, 79. Isto é Bem-vindo ao Hospício, um livro também do nosso amigo e colega Alexandre Costa, lá do Brasil. Mais uma vez dou as saudações. Portanto, eu sou aquilo que eu sentir que eu quero ser e ninguém vai poder negar ou impedir. Esta é a frase do esquerdista. Eu sou aquilo que eu sentir que eu quero ser e ninguém vai poder negar ou impedir. Então eu quero ser o Presidente da República, eu quero ser o Primeiro-Ministro e ai de ti que digas o contrário. Isto é tudo gente pronta para ir para o manicômio. Toda esta gente é boa. Aliás, quem está à frente dos grupos ativistas de esquerda não pensam assim. Eles instrumentalizam os coitados que pensam assim. Porque eles o que eles querem é o poder. Eles não pensam assim, eles são muito inteligentes. A ideologia da identidade emocional egocêntrica.
Em vez de ser ideologia do género, a definição perfeita é a ideologia da identidade emocional egocêntrica, porque isto é tudo egocentrismo, meus amigos. É tudo egocentrismo. Antigamente havia educação e era essa educação que devia primar. Enfim, o perigo do sociologismo, aquilo que eu chamo, o que é o sociologismo? Se calhar é a primeira vez que ouviram falar dessa palavra, mas eu explico. O sociologismo é pegar na sociologia, uma disciplina das ciências sociais, e transformar essa disciplina, a sociologia, numa disciplina de arma de arremesso contra a tradição judaico-cristã. Porque é isso que eles fazem. Então o sociologismo é, por exemplo, supervalorizar os papéis sociais. Quem estuda sociologia sabe o que é que são os papéis sociais. E há vários outros conceitos dentro do estudo da sociologia. Um dia irei fazer um vídeo para explicar isso. Sobre sociologia, a história da sociologia, tudo isso. Então, eles supervalorizam esses papéis, a tal ponto que isso torna-se um sociologismo, torna-se uma disciplina. Eu tenho manuais aqui, não vou agora buscar, tenho manuais de sociologia, manuais recentes, de sociologia, onde a palavra racismo, onde a palavra inclusão, onde a palavra... essas palavras todas que agora aparecem, enchem completamente o manual. A pessoa leva ali com uma lavagem de cérebro, aquilo não é para ensinar sociologia, que aquilo, mesmo a disciplina como ela nasceu, dos grandes sociólogos como Emile Durkheim, como Max Weber, como infelizmente o Marx também teve alguma nisso, o Luís de Bonald, o contra-revolucionário, que há quem diga que foi ele o inventor da sociologia, como todos esses grandes teóricos da sociologia, há mais agora assim de cabeça, todos eles criaram uma disciplina para estudar as sociedades, não a nível antropológico, mas a nível social, os vários papéis e funções portanto, das sociedades e das entidades que compõem as sociedades. Tudo isso foi completamente modificado, foi completamente transfigurado e hoje é uma autêntica disciplina para formatar as mentes das pessoas que estão nas universidades. E depois temos o resultado nos estúdios da televisão. Depois temos essa gente toda, essas comentadoras que vão para ali, que eu nem quero aqui dizer o nome, para não haver problemas, que vão para ali completamente socializadas. É assim que eu digo. É uma socialização na cabeça daquelas pessoas completamente atrofiadas da cabeça, completamente viradas ao contrário. E depois é os comentários que nós ouvimos. Pois está tudo ao contrário, meus amigos, tudo ao contrário. O grande Chesterton nos diz: cada época é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não serem da moda, não pertencerem a este estado de coisa atual. É exatamente isso. Tem que haver sempre um punhado de pessoas que cheguem, olha, já chega de maluquice, vamos mudar isto tudo. Hoje, aqui em Portugal, temos, por exemplo, André Ventura e todo o partido Chega, não é? Por exemplo, página 81. Portanto, se eu me sentir certo em relação a alguma coisa e você, a partir de uma constatação da realidade, disser você está errado, então passará a ser, eu gostei dessa, passará a ser um certofóbico. Eu vou repetir, para a gente rir-se um bocadinho. Se eu me sentir certo em relação a alguma coisa e você, a partir desta constatação da realidade, disser você está errado, e eu, não, eu estou certo, então você é um certófobo, não é? Bem dito. Porque é o que eles fazem. Isso pode ser um pouco exagerado, mas é o que eles fazem, meus amigos, é o que eles fazem. É o que eles fazem. Portanto, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Vejam bem, Nelson Rodrigues. Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. A televisão está cheia. Terceira arma, a influência política, universidades. Bom, aí, meus amigos, página 85. A universidade é uma das armas mais poderosas da esquerda para moldar mentalidades. Chavões como nova esquerda, marxismo cultural, desconstrucionismo, construtivismo social, pós-modernismo,
inclusão, diversidade, equidade, tudo isso, a teoria crítica da raça, tudo isso é tudo a linguagem deles, a teoria deles, a disciplina deles, é tudo para embrutecer as pobres almas que entram na universidade, em vez de aprenderem as coisas que deviam ser, em vez de, nas ciências humanas, em vez de aprenderem a alta cultura e as grandes obras nas ciências humanas, também dentro da sociologia, em vez, e dessas disciplinas todas, em vez de aprenderem as coisas como elas devem ser, são completamente massacrados com isto tudo. E no Brasil, meus amigos, por exemplo, a USP, eu tenho visto alguns vídeos, não sei, não estou lá, não conheço, mas eu fico com os cabelos em pé com aquilo. Como é que é possível uma universidade ser assim? Aquilo não é uma universidade, aquilo é um comitê, aquilo é um comitê central dos comunistas e dos socialistas, não é mais nada. É um deles, juntam-se todos. Aquilo parece mais uma sede de um partido. A USP no Brasil parece o Bloco de Esquerda aqui em Portugal. É tal e qual, meus amigos. Então, vamos continuar. Pensadores, e são alguns, há muito mais. Depois no curso de filosofia, quando chegar à pós-modernidade, vamos falar sobre isso tudo. Pensadores como Deleuze, Derrida, Foucault, Freud, Lacan, Marcuse, Rotary, por aí fora, todos eles influenciaram tudo o que nós temos hoje nessas universidades. Página 86. O objetivo da universidade já não é transmitir conhecimento, mas transformar a realidade na busca de uma suposta justiça social da raça. E o conhecimento não importa, o que importa é o ativismo. O conhecimento não importa, o que importa é o ativismo. Eu há pouco tempo vi uma pessoa a ser entrevistada lá no Brasil, ficava ali ao pé da USP, uma aluna lá. Então o que é que você veio fazer aqui? Aprender? Não, eu venho aqui a conviver, eu venho aqui a ter um convívio com os meus amigos, um convívio social, festas ao ponto em que nós chegamos, não é? Portanto, o veneno do politicamente correto. Eu estou a falar daquela universidade, eu não conheço, deve haver muitas outras, não é? O veneno do politicamente correto nas instituições de ensino. O politicamente correto, um veneno, página 87. O vitimismo como ideia central da esquerda. Vitimismo, são as vítimas. Nunca há responsabilidade pessoal. Autorresponsabilidade não existe. Não existe nessa gente. O vitimismo como ideia central da esquerda. A culpa é sempre do outro. Dos preconceitos, do patriarcado, dos opressores, dos racistas, da família, dos heterossexuais, enfim, nunca mais acaba. Página 88. Parecem coisas de criança. Às vezes, eu às vezes olho para essa esquerda, parecem autênticas criancinhas. Não evoluíram, ficaram adolescentes. A gente pensa assim, como se quando somos adolescentes, não é? Quando nós somos adolescentes, temos assim essas coisas radicais, assim, não é? Queremos fazer coisas assim contra o mundo, não é? Somos anti-mundo, somos anti-tudo e mais alguma coisa. Agora, pessoas mais velhas a pensarem assim. Portanto, na esquerda não existe ética da responsabilidade. Não existe. Muito bem dito pelo professor Gabriel Mitar Ribeiro, que fala muito bem isso nos seus trabalhos. Portanto, as metodologias de pesquisa politicamente corretas não levam em conta os testes empíricos. Bom, isto eu estava aqui a citar o professor Olavo, nunca mais saía daqui. Página 89. Os recursos e financiamentos que se destinavam às atividades de pesquisa e atividades de conhecimento e atividades de uma alta cultura são hoje desviadas para o puro ativismo de esquerda. Nas universidades é assim. E vimos os recentes casos da USAID. Como o Trump fechou a torneira. E devia ter fechado mais, digo-vos já. Devia ter fechado. Mas essas universidades todas deviam ficar sem esses fundos. Universidade é um sítio, como a própria palavra diz, universal. Para que haja todos os pontos de vista e para que as pessoas aprendam. Uma universidade é para aprender, a ter conhecimento, é para ganhar conhecimento. Não é para ativismo de esquerda e de extrema esquerda. Hoje, a universidade brasileira não permite o desenvolvimento do pensamento crítico, massa crítica. Deve caracterizar a atividade académica portanto, este pensamento crítico que deve, portanto, eu vou repetir, hoje a universidade brasileira não permite o desenvolvimento do pensamento crítico,
que deve caracterizar a atividade académica. Todos devem ser politicamente corretos ou militantes. Tendência educacional que potencialize a relatividade dos fatos. E lá está o relativismo. E não a pesquisa e o desenvolvimento do senso crítico. Que é isso que uma universidade deve preparar. Mas não, é puro ativismo. Você entra ali e tem que pensar assim. Por isso é que nos Estados Unidos, agora já não, já está melhor, mas em 2015, 16, 17, houve uma vaga do wokeismo lá, que eles tomaram conta das universidades todas. O famoso caso da Universidade Evergreen, não é, que eu falo aqui muitas vezes. Página 91. Referência ao livro de William Lane Cray, Em Guarda, portanto aqui na página 94. Os cristãos, portanto, William Lane Cray, os cristãos são formados na igreja com experiências emocionais, sem formação em teologia, de forma mais racional. Porque este livro também é uma crítica em relação à igreja. As igrejas no geral, não é? Ou seja, cada vez há menos formação intelectual. Quando eu digo intelectual, bom, eu não vou usar a palavra intelectual dentro da igreja, vou usar a palavra racional. Tem que haver racionalidade no ensino. Jesus, quando ensinou os discípulos, ele era racional e ele dizia como é que as coisas eram. Não era só emoção. Hoje em dia é só emocionalismo dentro das igrejas. É só emocionar as pessoas aos gritos, a chorar, a mandarem-se para o chão, a libertação e o demónio. Não vão a lado nenhum assim, meus amigos. Não vão. Que é o que a esquerda quer é que seja assim. Por isso é que há uma série de teologias que estão a entrar para dentro das igrejas. Longe vão os tempos dos grandes pregadores como Jonathan Edward, como Charles Spurgeon, como Dr. Martin Lloyd Johnson, que eram os grandes pregadores que pregavam racionalmente o texto bíblico. Que é o texto bíblico que tem que ser pregado dentro da igreja, não é um emocionalismo e eu vou pôr a mão na tua cabeça e vais ser liberto e não sei o quê, manda-te para o chão, põe-te a chorar, põe-te aos gritos. Não, meus amigos, isto é teatro. Teatro, espetáculo, teatro. Portanto, isto é uma crítica para dentro das igrejas. Falta estudo. Os atributos de Deus, principalmente os atributos de Deus. Estudando os atributos de Deus, a pessoa vai ficar a santidade. Todos os grandes atributos, principalmente a santidade, esses atributos, é isto que falta à igreja hoje. O estudo da Bíblia, estudos bíblicos, estudar os livros escatológicos, estudar a soteriologia, a doutrina da salvação, fazer estudos intensivos sobre o Antigo e o Novo Testamento. Os próprios institutos bíblicos já não fazem isso, meus amigos, já não fazem. Até dentro dos institutos há uma nova ideia de um género de umas teologias do bem-estar, o que interessa é o aluno estar bem consigo próprio, parece autoajuda, não é? A autoajuda tomou conta de muita coisa, tanto na literatura como nos seminários, como nos institutos, como nas igrejas. Eu estava aqui até amanhã a falar com vocês. Eu tenho ali um livro lá atrás que vou fazer a apresentação sobre as novas teologias do século XXI, vocês vão ver. Portanto, tudo é relativo e não há verdades absolutas. A única verdade na universidade é o ensino à abertura. A única coisa que deve ser uma verdade absoluta na universidade é a abertura. Eu tenho que estar aberto para tudo. Tudo menos os conservadores. Esses não, esses podem ser presos. Presos e cancelados. Vamos embora, o Bolsonaro fica lá mais de 30 anos, não é o que eles querem. Não é? E eles todos, e os conservadores, se eles pudessem, eles prendiam todos. Malafaia, prendiam todos o Nicolás Ferreira. Se eles pudessem, prendiam-os todos, levavam-nos todos para uma ilha deserta com fita cola e não sei onde lá mais. Porque é isto que eles querem. Desculpem lá, estou um bocadinho exaltado, mas pronto. Estamos a perder a batalha cultural na sala de aula. Cristãos são transformados em militantes do PT. Porquê? Estou a falar em relação ao Brasil, não é? Porquê? Porque o brasileiro não lê. Pumba! Ponto de exclamação. Não há busca de conhecimento, não há leitura, não há estudo da Bíblia. Página 97. Não subestime o poder da sala de aula. Não subestime o poder da sala de aula. O anti-intelectualismo, a maior ameaça aos estudos e à busca do conhecimento. O anti-intelectualismo. O anti-intelectualismo.
Quando eu vejo pastores a dizer o crente não pode estudar muito, não pode estudar teologia, não pode estudar muito a Bíblia e tal, porque senão vem o demónio do conhecimento, é o demónio do conhecimento. Quando eu vejo os pastores a dizer isso, eu até ponho as mãos à cabeça. Ai meu Deus mesmo. A fonte principal é a leitura da Bíblia. Antigamente, vocês não sabem as horas que passava Jonathan Edwards, dos grandes pregadores. Martin Lloyd Johnson, Dr. Martin Lloyd Johnson, não fazia outra coisa. Lutero teve a vida toda a fazer da Bíblia alemã, da Bíblia grega para a alemã, a fazer, portanto, como é que se diz? Agora está-me a escapar a palavra, a tradução. Não fazia outra coisa que era ler o texto bíblico. Também tem que haver oração, tem que haver outras coisas, não estas coisas todas. Mas o estudo é a coisa principal. Quanto mais o crente estudar, melhor, meus amigos. Quanto menos o crente estudar, pior. E como é que o inimigo atua? Trabalho. Vai trabalhar o dia todo. Filhos. Vai levar os filhos para a escola. Vai agora às compras. Não tem tempo. O crente não tem tempo para nada. Não tem tempo para ler. Nem a Bíblia. Ler é uma ou duas páginas da Bíblia, porque o pastor mandou, não é? O pastor mandou, então. Vou contar aqui uma história, já contei, mas vou contar outra vez. Um pastor que chegou na igreja e disse assim, olha, para a semana vocês vão ler Marcos 17. Toda a igreja vai ler o capítulo todo de Marcos 17. E quando vierem, o que é que vocês façam? Um resumo de Marcos 17. Passando uma semana, no domingo, os crentes voltaram todos. O pastor disse assim, quem é que leu Marcos 17? Toda a gente levantou a mão. Só houve lá um que não levantou. Toda a gente levantou a mão. E o pastor disse assim, agora já sei que vocês não leem a Bíblia. Não existe Marcos 17. Acaba no capítulo 16. Cambada de mentirosos. Nem isso sabem fazer. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto é uma história, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Não há leitura da Bíblia. Não existe. Sem leitura da Bíblia não há progresso. O que é que o jovem mancebo disse quando vinha no carro, vinha num carro, não é? Naquele tempo, puxado a cavalos, não é? Ou burros, não sei muito bem. E ele vinha dizendo, como é que eu posso entender se não há quem me explique? Como é que eu posso ler se não há quem... Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Tem que haver entendimento das coisas. Agora assim de cabeça. Portanto, o anti-intelectualismo não é mais do que desincentivar ao estudo, a não estudarem. E agora aqui, para os professores, para aqueles que estudaram, continuar a ler e a estudar mesmo depois de fazer o doutoramento e a faculdade. Agora, feminismo é um band-aid para um câncer. Nicolás Ferreira. Professor Anderson de Silva. Quarta arma de influência política. Bom, o feminismo radical, atenção. O feminismo há uma forte influência marxista e gramscista. Pois está claro, que ela não é mais do que a esquerda disfarçada, não é? Defender as mulheres não tem nada a ver, que eles não defendem nada as mulheres, antes pelo contrário, eles desconstroem a mulher, que é diferente. Portanto, binário, oprimido, opressor. Há sempre esta greia, esta gente é sempre... Vocês quando ouvirem o pessoal do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PAN, o PCP também, o PS, aqueles mais radicais, mas quase todos, nem todos, o PS Centro já não é assim, mas os outros todos, a greia de leitura vai ser sempre, e os comentadores todos, praticamente todos, aos oprimidos, que somos nós, e vocês são os opressores, que vêm nos oprimir. Então nós temos, pela justiça social, temos que lutar contra vocês. Porque antigamente não era isso, antigamente era o proletariado e o trabalhador contra o patronato. Como agora já não resulta, porque o nível de vida cresceu muito bem, não é? O capitalismo foi uma das melhores coisas que existiu nas sociedades para o bem-estar. Então agora mudaram o discurso, a partir de mais de 68, com os financeiros ali, também não convém vocês estarem contra a grande finança, então agora vocês vão pegar nas periferias, nas minorias e tal, e agora vão virar tudo ao contrário, e agora é em defesa do pobre oprimido, coitado da minoria, não é? Enfim, esta é a história dessa nova esquerda, meus amigos. Portanto, no feminismo há uma forte influência marxista e gramscista, destruir o casamento, Robert Morgan, dissolver as famílias, Linda Gordon, acabar com o instinto natural, matriarcal, Simone de Beauvoir. A gente já sabe como é que eles são, página 109. Aborto. Bem, a parte final do livro é só sobre o aborto. Eu vou-me ater pouco aqui, porque senão nunca mais saio daqui. Só para vermos. Portanto, aborto é a principal bandeira do movimento feminista. Porque o que eles querem é que toda a gente faça aborto. Página 110. Margaret Sanger e a Planned Parenthood Clinic. Bom, essa Parenthood, essa clínica nos Estados Unidos, foi
A maior desgraça que aconteceu naquele país. Página 110. Tipos de abortos em defesa da fé cristã. Página 116. Reparem bem, a pandemia matou 1,8 milhões de pessoas em 2020. O aborto, no mesmo ano, matou 42 milhões, meus amigos. Ninguém diz nada na comunicação social. É tudo a enganar. Agora, tem o direito de uma mulher matar o seu próprio filho no seu próprio ventre? Aqui temos 3 pontos. 1. O feto não é uma extensão da mãe. Não é. O feto é outro ser. Não é uma extensão do corpo da mãe. Portanto, isto é uma falácia, aquilo que dizem. 2. O feto não se pode defender. Coitado, ele não se pode defender. Ele não está cá fora para se defender. E mesmo se ele tivesse, não sabia falar que aquele era bebê, não é? 3. Os problemas físicos e psicológicos que enfrentam as mulheres que já abortaram. É que ninguém fala disso. A esquerda não fala dos problemas que vêm depois. Página 128, 123, 124. Ver aquilo que temos diante do nariz requer uma luta constante. George Orwell, eu vou repetir. Ver aquilo que temos diante do nariz requer uma luta constante. George Orwell, exatamente o que está a acontecer hoje. Desmontar, desconstruir a realidade e construir uma coisa fictícia, abstrata. É isso que a esquerda faz. Quinta arma da influência política, cultura. Bem, agora, há muito mais no aborto, mas eu não vou passar um bocadinho nisto. Não é também muito a minha área. Agora, quinta arma da influência política, cultura. A esquerda só tem apenas uma ideia, ter o poder. É isso que eles querem. Página 131. José Dirceu, lá do Brasil, ex-ministro, chefe da Casa Civil, certa vez disse: vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. É assim que o Lula pensa, é assim que o Alexandre de Moraes pensa, é assim que o José Dirceu pensa e é assim que eles pensam todos. Gilmar Mendes, todos eles pensam todos assim, que eles querem o poder e, se for preciso, prendem toda a gente para ter o poder. Página 131. O papel da TV é modificar identidades e propor novos comportamentos. É isso que a televisão tem feito desde a Segunda Guerra Mundial até agora, meus amigos. Amplificou-se muito na entrada do século XXI, mas é isso que ela tem feito. Nos filmes, nas séries, nas novelas, nos reality shows, nos documentários, nos telejornais, nas variedades e na música, cultura pop MTV. É isso que serve isto. Porque foi tudo infiltrado por essas ideologias de esquerda e de extrema esquerda. Referência ao grande livro de Pascal Bernardin. Pascal Bernardin, o grande francês que escreve Maquiavel Pedagogo. Podem ir ao canal ver o resumo do livro, eu tenho ali o livro lá atrás. Página 133. A técnica pé na porta. Eu explico o que é. Eu vou exemplificar. Eles aqui dão um outro exemplo, mas é para ser mais rápido. Queres pedir 5.000 à tua mãe? Pede 1.000. Chegas lá, queres pedir 1.000, desculpa. Queres pedir 1.000, pede 5.000. Chegas ao pé da tua mãe, quer 5.000. No fim ela dá-te 500 ou 1.000. E tu conseguiste aquilo que tu querias. Isto é a técnica do pé na porta. Pedir uma coisa grande para depois ter aquilo que realmente se quer, não é? É assim que isto funciona, é assim que esta esquerda funciona. Com as leis, primeiro é uma coisa que ninguém vai aceitar, para depois, de fininho, já vão com uma coisa que aceitam, não é? Pronto. Como a cultura está a ser utilizada pela esquerda. Por exemplo, a linguagem neutra. Bem, é a linguagem neutra, meus amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos com E. O que é isso, meus amigos? Ou é todos ou é todas. Sempre existiram essas duas formas. Isto é gramatical, isto é... Página 135. A igreja hoje tornou-se um local de aceitação inclusiva. Para estar claro, todos os pecadores podem lá estar e permanecer como estão. Não sabia. O Jesus não disse isso. Quando ele se virou para a prostituta, ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas não voltes a pecar mais. Esta é a primeira missão da igreja. Página 136. E depois aqui, viva as igrejas coloridas, porque é o que está a acontecer, não é? A cultura e o seu campo de atração ou atuação, canais de comunicação social, a linguagem, reducionismo, os chavões e expressões correntes e o fator moda. Reparem bem na cultura. Canais de comunicação social para pôr coisas para mudar mentalidades, não é? Alterar mentalidades. Linguagem, reducionismo. Nos acordos ortográficos, sempre que se faz um acordo ortográfico, é sempre para reduzir a língua. A gramática e principalmente a ortografia, tudo isso. Os chavões e as expressões correntes, que é o que se vai dizendo, não é?
Há muitos chavões hoje em dia, não é? Os ismos é mau, agora não me estou a lembrar, assim, vários chavões que às vezes, não grites comigo que eu tenho emoções, coisas assim desse género, que são chavões. E o fator moda, está na moda. Está na moda andarem todos assim, agora está na moda andarem todos de chinelos com meias, não é? Pronto, não vou. Aqui em Portugal é uma estupidez que eu nunca vi. Enfim. Depois, ter forte conhecimentos bíblicos e dos atributos de Deus. Fortes conhecimentos bíblicos. Tem que se ter conhecimentos bíblicos, principalmente nos atributos de Deus. Efésios 6, 11, 18. Não uma armadura contra a cultura. Ter portanto, Efésios 6, 11, 18 nos dá uma armadura contra a cultura da esquerda progressista. Efésios 6 a armadura de Deus, não é? Principalmente a espada, a palavra é a espada, o capacete, o escudo, os calçados com o calçado do Evangelho e depois a espada que é a palavra, não é? Então, conclusão, o perigo da religião dos direitos humanos. Muita atenção com esta, porque isto dos direitos humanos é um pretexto para que a depravação e a iniquidade seja aceito como um direito. É isso que é a doutrina dos direitos humanos. Acaba por ser isso, porque se os direitos humanos, porque é que os direitos humanos não são utilizados para defender os cristãos agora no Norte da África e no Médio Oriente? Nunca vai ser utilizado. Porque é que não é utilizado lá no Brasil para defender os pobres bolsonaristas, velhotas e crianças que estão presas e sabe-se lá mais quem e o próprio Bolsonaro? Porque é que os direitos humanos são instrumentalizados só para um lado, não são para um outro? Estão a perceber? Conclusão, o perigo da religião, porque para mim é uma religião, os direitos humanos é uma religião, não é? Falso amor, um falso amor. E o que é esse falso amor? Ama a depravação e o pecado. E você tem que amar a depravação e o pecado porque isto é amor. Então, eu vou amar, aquele gajo está a matar toda a gente e está a roubar tudo, então eu vou amá-lo, porque, coitado, ele precisa do meu amor, não é? Isso é uma estupidez, meus amigos. Enfim, o pecado não pode ser amado. Pode ser amado o pecador e depois pode ser direcionado para tirá-lo do pecado. Mas o pecado não pode ser amado. Isto é o cerne da questão da ideologia do género e tudo o que se está a passar. E a Igreja devia ser a primeira a falar disso. Os pregadores deviam ser os primeiros a falar disso. Portanto, ter as nossas convicções fortes. 1 Pedro 3,15. Esteja preparado a responder sempre quando se pede o motivo da sua fé. Não é bem assim, mas é quase assim. Não é? 1 Pedro 3,15. O firme fundamento da nossa esperança que há em Cristo. Hebreus, página 145. Portanto, não precisamos de mais cristãos, mas sim de pessoas que vivem mais o cristianismo. Esta é uma das conclusões de Nicolás Ferreiras, fantástico mesmo. Eu vou repetir, não precisamos de mais cristãos. E se temos muitos daqueles que se dizem cristãos, nós precisamos de pessoas que vivem mais o cristianismo, que vistam a camisola do cristianismo. Não é que se dizem mais cristãos. Cristãos há muitos, não é? Como se dizia aqui, chapéus há muitos, não é? Portanto, se o cristão não se pode contaminar com política, como muitos dizem isso, não é? Como é que é pecado absoluto, não é? Vou repetir. Se o cristão não se pode contaminar com política, que é pecado absoluto, então o que é que o cristão está a fazer aqui na Terra? Não, isto é para nós refletirmos. Há alguns que dizem, não, o cristão não se pode contaminar com a política, porque a política vai contaminar o cristão. Parece os fariseus é que tinham assim essas saídas, não é? Então, o que é que o cristão está a fazer aqui na Terra? Quer viver numa redonda de vidro? Santificação, redonda de vidro. Eu não sou contaminado com nada, não é? Meus amigos, Mateus 5, 13, 14. Somos o sal da terra e somos a luz que ilumina as trevas. E eu até atrevo-me a dizer que o cristão sim até pode concorrer a um cargo político. Muitos dizem que não. Isto é um grande debate. Eu até tenho este debate com um irmão na fé já há muitos anos, mais velho do que eu, é como se fosse um pai espiritual. Tenho este debate com ele. Mas sim, hoje como isto está, mais do que nunca, no meio das trevas, um parlamento é trevas. A gente já sabe que aquilo é trevas. O cristão tem que ser a luz ali dentro. Parabéns a todos aqueles que defendem o cristianismo no Parlamento.
como é o caso do Nicolás Ferreira e como é o caso aqui em Portugal de muitos, que são os que estão no Partido Chega, não é? Muitos que defendem. Parabéns a todos esses, porque nós precisamos de uma voz, nós os cristãos, conservadores, precisamos de ser luz no meio destas trevas. Precisamos de ser a luz. Parabéns para este livro, O Cristão e a Política. Descubra como vencer a guerra cultural. Infelizmente isto não está à venda numa livraria normal. Se querem encontrar o livro, tem que ser ali na Capu, CPAD, ali na Avenida Gato Coutinho, na Rotunda do Relógio, em Lisboa, não é? Penso que não esteja à venda em mais lado nenhum. Esses livros, infelizmente, não podem estar à venda assim, não é? Infelizmente. Mas é uma recomendação aqui do canal. Parabéns. Espero que muita gente no Brasil tenha lido este livro. Espero. E eu faço aqui publicidade para toda a gente comprar este livro. E aqui em Portugal, já sabem onde é que o podem comprar. Quem quiser também o pode ir comprar. Portanto, mais uma vez, um abraço. Próximo vídeo vamos falar do Padre António Vieira e a sua obra. Vamos falar um pouco quem foi este padre e porquê que estes imbecis e idiotas foram pintar a estátua dele aqui em Lisboa. Mais uma vez, estes idiotas da esquerda e da extrema esquerda. Vamos falar um pouco do Padre Vieira. Abraço e até à próxima.